E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre domínio de uma função composta. Eu já fiz um vídeo sobre funções compostas explicando a definição, mostrando a definição, explicando o que significa a composição de duas funções e também fiz um exemplo calculando a composta de duas funções. Vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, tá? Esse vídeo seria o vídeo anterior a esse, porque esse aqui eu vou falar sobre o domínio de uma função composta, ou seja, quando você compõe duas funções, vou colocar aqui o nome delas, compõe lá G com F, G composta com F. Essa função G composta com F é uma nova função, então ela tem um domínio. E como que você faz para calcular esse domínio? Como que você pode encontrar os valores de x nos quais você pode aplicar essa função composta? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Bom, vamos fazer isso relembrando a definição de composição de funções rapidamente, né? Olha só, vamos ler aqui, ó. Sejam f e g duas funções. Bom, essa série de vídeos sobre funções que eu estou fazendo aqui trata de funções reais de uma variável real. A gente pode estender essa ideia de função composta para outras funções, tá? Mas aqui a gente está nesse contexto de funções reais de uma variável real, tá? Então sejam lá f e g duas funções. A função composta de g com f, denotada por g bola f, é definida por g composta com f aplicada em x é g de f de x. Ou seja, você aplica g na f aplicada em x. Então essa é a definição de função composta, né? Ok. Aí aqui vem a pergunta: qual é o domínio de g composta com f? Bom, olhando para a definição a gente consegue descobrir como que é o domínio dessa função, né? Qual é esse conjunto? E aqui eu escrevi: o domínio de g composta com f é formado por todo x no domínio de f, tal que f de x pertence ao domínio de g. Então é exatamente isso, né? Para eu calcular a composta g com f aqui no x, olha o que acontece de acordo com a definição. É g de f de x, ou seja, x entra primeiro dentro da f, certo? Então o x precisa estar no domínio da f para que eu consiga calcular a f de x. Aí esse resultado, que é o f de x, precisa estar no domínio de g para que eu possa calcular g nesse resultado, no valor de f de x, ok? Então esse é o domínio da função composta. É formado por todo x no domínio de f, tal que f de x pertence ao domínio de g. Então se existir algum x que está no domínio de f, que faz com que o f de x não caia no domínio de g, então esse cara não pode estar no domínio da composta, né? Porque aí eu não vou conseguir calcular g, certo? Então tem que ter essas duas condições aqui sobre x. X deve estar no domínio de f, de modo que o f de x deve estar no domínio de g. E aqui embaixo eu só escrevi isso em símbolos, né? Mas é a mesma coisa. Ó. Domínio de g composta com f é igual a x que pertence ao domínio de f, tal que f de x pertence ao domínio de g. Bom, fica aí no vídeo, vou fazer aqui um exemplo para a gente determinar o domínio de uma função composta, para a gente ver como que a gente aplica essa ideia que está aqui. Então aqui está o exemplo que nós vamos fazer, então vamos lê-lo. Dadas as funções reais f de x igual a raiz de x mais 2 e g de x igual a 1 sobre x ao quadrado, qual é o domínio da função g composta com f? Bom, nesse exemplo, tem a ver com o assunto do vídeo, está pedindo para a gente calcular o domínio de uma função composta, que é a função g composta com f. De acordo com o que nós acabamos de ver, a gente precisa usar a seguinte ideia. O domínio da função g composta com f é formado por todo x que está no domínio da f, quem está dentro, tal que f de x está no domínio da g. Então, teoricamente, eu nem preciso calcular quem é g composta com f para encontrar o domínio dessa composição, né? Porque quando a gente fala assim, ó, que o domínio da composta de g com f é formado por todo x que está no domínio da f, tal que f de x está no domínio da g, a gente precisa saber o domínio da f e o domínio da g. Em nenhum momento é necessário calcular g composta com f. Mas nós vamos fazer essa conta aqui, sim, como um exemplo também de como calcular a composição de função, mas também para a gente comparar o resultado que a gente vai encontrar com o domínio que nós vamos encontrar, para ver se não tem alguma coisa que pode te levar a um erro ali, tá? Então vamos lá, vamos fazer a composição primeiro. Vou fazer rapidamente aqui, ó. G composta com f, vamos aplicar aqui um x para a gente ver o que vai dar aqui na frente, qual é a expressão dessa função aqui, g composta com f. Por definição, g composta com f é g de f de x, g aplicado em f de x. Para resolver isso daqui, eu começo sempre de dentro para fora, ou seja, substituo aqui quem está dentro primeiro. Então isso aqui vai dar g
de x mais 2 dentro da raiz. Agora é só aplicar g em raiz de x mais 2, certo? O que a g faz? Ó, pega o x e leva em 1 sobre x ao quadrado. Então tudo que está dentro da g vai ser levado em 1 sobre o que está dentro da g ao quadrado. E nesse caso nós temos aqui raiz de x mais 2 dentro da função g. Então aqui o resultado vai ser o seguinte, ó. 1 sobre x mais 2, raiz, e aqui o quadrado, ó. Então eu vou levar esse cara em 1 sobre ele ao quadrado. É o que a função g faz. Beleza, aqui eu posso simplificar o quadrado com a raiz, então eu vou ter como resultado aqui 1 sobre x mais 2, certo? 1 sobre x mais 2. Ok, está correto, é isso aí mesmo. 1 sobre x mais 2. Bom, vamos calcular agora o domínio da função composta e depois vamos comparar o que a gente vai encontrar com a expressão aqui para a gente tomar um cuidado com relação ao domínios de funções compostas, tá? Vamos lá. Para encontrar o domínio da função composta, eu preciso encontrar o domínio da f e o domínio da g, como eu mencionei aqui no início do exemplo, né? Então vamos colocar aqui, ó, vou colocar o domínio da f, que eu tenho o domínio da função f. Eu também fiz um vídeo sobre como calcular domínios de funções, tá? De funções reais de uma variável real. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhadinha. Aqui eu vou colocar só o resultado para a gente ir um pouquinho mais rápido nesse vídeo, tá? Beleza, o domínio da função f, a gente consegue perceber que ele é esse aqui, ó, menos 2 mais infinito, certo? São os valores onde a expressão de dentro da raiz não vai ser negativa, né? Beleza. Qual é o domínio da função g? O domínio da função g é formado por todo x diferente de zero, né? Porque essa aqui é a função g, divisão por zero não existe, mas se x assumir qualquer outro valor, não tem problema. Então o domínio da g, eu vou colocar o resultado aqui usando intervalos, vai ficar dessa forma, ó. Menos infinito, zero, união, zero, mais infinito. É quase a reta toda, mas só pulou o zero, né? O zero não faz parte desse conjunto aqui. Bom, então, sabendo quais são os dois domínios, a gente vai então calcular o domínio da composta, né? O domínio da composta é isso daqui, né? Ó. X, que pertence ao domínio da f, ou seja, está nesse intervalo aqui. Intervalo menos 2 mais infinito, tal que o f de x pertence ao domínio da g, que é o conjunto que está aqui em cima, né? Ó, menos infinito, zero, união, zero, mais infinito, certo? Então o domínio da função g composta com f é formado por todo x que satisfaz o que está aqui. X tem que estar nesse intervalo, tal que o f de x tem que estar nesse conjunto aqui. Bom, aqui no lugar do f de x eu já vou trocar pela expressão lá, ó, raiz de x mais 2. Vou colocar aqui. Eu posso fazer isso direto já, né? Raiz de x mais 2. Então agora, o que essa expressão está dizendo para a gente? Olha, os valores que estão no domínio da função composta g com f, eles têm que estar nesse intervalo, que é a mesma coisa que dizer que x é maior ou igual a menos 2, mas de forma que o x mais 2 esteja nesse conjunto. E esse conjunto aqui, ó, como eu posso interpretar esse conjunto, né? Ele é formado por todos os números reais diferentes de zero. Então, x tem que estar nesse intervalo tal que o raiz de x mais 2 não seja zero, certo? Não pode ser zero. E quando que o raiz de x mais 2 vai ser zero? Só tem uma possibilidade, né? Quando x for igual a menos 2. Dá para escrever a equaçãozinha, né? Igualar a zero aqui, fazer a continha, para encontrar que o x tem que ser igual a menos 2 para que isso seja zero. Então essa condição aqui, ó, diz pra gente que o x tem que ser diferente de menos 2, certo? Então olha o que nós encontramos aqui. Vamos ler aqui de novo o que a gente acabou de escrever. X tem que estar nesse intervalo, ser maior ou igual a 2, tal que o x tem que ser diferente de menos 2. Bom, o x tem que estar aqui, ó, mas não pode ser o menos 2. Então é só tirar o menos 2 daqui, certo? Colocar aqui no lugar desse colchete um parênteses para deixar o intervalo aberto e tirar o menos 2 dali. Então a nossa conclusão aqui, ó, é essa. O domínio da função composta g com f é igual a esse intervalo aqui, ó, menos 2 mais infinito. Bom, é isso aí.
Então esse é o domínio da função composta. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha só. A gente tem que usar essa ideia aqui, ó, para calcular o domínio de uma função composta. A gente não pode calcular a composição, ver o resultado que está aqui e a partir do resultado calcular o domínio. Se você olhar para esse resultado, você vai falar assim, olha, 1 sobre x mais 2, então x só não pode ser o menos 2, porque o menos 2 ali vai gerar uma divisão por zero, então só tirar o menos 2, então não tem problema. Então você pode dizer o seguinte, o domínio é igual a r menos o menos 2. Mas não é, ó. O domínio é esse aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhum valor aqui menor que o menos 2, certo? Então, apesar de eu poder calcular nessa expressão que ela existir para valores que são menores que o menos 2, eles não fazem parte do domínio, justamente por quê? Porque na composição primeiro entra dentro da função f e depois vai para função g. E se eu pegar um número menor que menos 2, eu não consigo calcular f nele, né? Eu vou ter um problema aqui. Então, se for, né, pedido em uma questão para você calcular o domínio de uma função composta, não calcule a partir da expressão que você encontrar. Calcule a partir da definição de domínio de função composta, ok? Porque aí você não vai errar. Pode coincidir, né, dar uma expressão lá e você calcula o domínio pela expressão e depois você faz dessa forma e encontra o mesmo conjunto? Pode, isso pode acontecer. Mas sempre faça assim, porque dessa forma você não vai errar, né? E não vai ter nenhum problema de incluir valores no domínio da composição que de fato não estão, ok? Bom, então é isso. Aqui é um exemplo simples, tá? Você pode ter composição de mais de duas funções, mas aí a gente tem que estender essa ideia, né, feito de maneira análoga. Você pode ter funções mais complexas, né, mais complicadas, que pode dar um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer essa análise aqui, mas a ideia é sempre a mesma. Sempre que você tiver a composição de funções, vá por esse caminho que está aqui para calcular o domínio, tá? Então é isso aí. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se você tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, escreva um comentário, tá? Isso é importante aqui para mim, para eu dar uma olhadinha qual é a demanda, o que vocês querem que a gente faça aqui no canal com relação aos vídeos, à matemática, né? E compartilhe também, né? Envie para outras pessoas que estão estudando matemática, que querem aprender mais sobre matemática, que estão fazendo aí disciplinas de os cursos superiores que tem cálculo, por exemplo, as coisas que aparecem em cálculo, né? Bem no começo de cálculo, mas aparecem, são coisas bem importantes, né? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos no próximo.